Oi pessoal, bom dia, primeiro ano. Bem, a gente vai ver hoje uma explicação sobre o conteúdo da aula passada, né, que vocês fizeram o resumo. Então esse aqui vai ser um conteúdo de explicação, certo? Vou dar aqui um zoomzinho bem aqui nessa primeira parte, mas deixa eu só ajeitar aqui a câmera para ficar certinho, certo? Então, a gente vai falar de 3 tipos de força, certo? Eu vou colocar cada uma cor para ficar mais fácil de vocês, né, destacarem. Primeiro, a gente vai ver a força peso, certo? Força peso. O que é a força peso? Ela vai estar relacionada com o princípio fundamental da dinâmica. Que princípio é esse? Ele vai dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então esse aqui é o princípio fundamental da dinâmica, que é uma das leis de Newton, a segunda lei de Newton, certo? Pegando daqui que a força é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode relacionar aqui a força-peso. O que é a força-peso? Força-peso vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade daquele corpo. Aí eu vou ter a força-peso ao multiplicar essas duas grandezas aqui, a massa e a aceleração da gravidade, certo? Então, ó, o G daqui da força-peso é o mesmo G, ó. O G ele vai equivaler a 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse aqui é o valor dele. Então, ele vai equivaler a 9,8 vezes 10, aliás, 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? 9,8 m por s quadrado. Mas para facilitar as contas, a gente só considera 9,8 se a questão pedir, mas geralmente a gente vai considerar que essa aceleração da gravidade, ela equivale a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Aqui 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Aqui. A segunda força que a gente vai ver é a força normal, certo? O que vem a ser a força normal? Ela vai se relacionar com a força peso, né, que a gente já viu, mas ela vai ser um par, de ação e reação. Ou seja, então ela vai obedecer o princípio da terceira lei de Newton, né, que ela fala que para toda força, para cada ação, existe uma reação equivalente com a mesma intensidade e a mesma direção, só que com sentido oposto. Então, ó, se há equilíbrio, então as forças se anulam, ou seja, a força normal aqui, ela vai estar anulando essa força peso aqui, nessa situação aqui, certo? Aqui é só um exemplo. Aqui é a força peso e a força normal, beleza? Detalhe, a força normal, uma característica dela é que ela é sempre, então a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, certo? Sempre perpendicular à superfície. Só que se tiver um plano inclinado, aí vai complicar um pouquinho mais as coisas, mas a gente vai ver mais lá na frente quando for estiver estudando plano inclinado, beleza? E a última força que a gente vai ver aqui é a força de tração, certo? Força de tração. Força de tração, certo?
Então, nessa força de tração, todos os elementos que vão transmitir essa força, a gente vai considerar eles o quê? Ideais. O que quer dizer isso? Ideais é que eles não vão influenciar, tipo, a dimensão, o peso deles não vão influenciar nas contas, ou seja, a gente vai desconsiderar. E o que vai ser esses elementos transitores? Vai ser um cabo, uma corda, qualquer coisa que eu possa transmitir a força que eu estou aplicando, beleza? O que ele diz mais? Que a força é transmitida de uma extremidade à outra, do fio ou do cabo, certo? Então o fio e o cabo aqui no exemplo, o fio e o cabo vão ser esses objetos transmissores, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, a força transmitida, ela vai estar aqui, a gente tem um cabo, certo? Um cabo que está nesse bloco aqui, ó, na extremidade total desse bloco, beleza? A gente vai ter a força transmitida, né? Força transmitida e a força aplicada. Então, a força aplicada vai estar aqui, ó, na extremidade mais distante, né, do fio para o corpo. E a força transmitida vai estar sendo aplicada aqui, ó, bem rente ao corpo. Aqui, bem aqui. A gente tem um bloco de massa M, vou até colocar, pintar ele aqui com uma cor diferente, pintar ele aqui de azul. Tem um bloquinho aqui de massa M. E a gente tem um fio ideal aqui embaixo. Ó, aqui, ó, fio ideal, certo? Então, a gente vai ter a força transmitida e a força aplicada, beleza? Então, damos o nome de tração ou tração ou tensão, cuja função, então, ó, a função da tração ou da tensão é o que? É puxar determinado corpo, certo? Puxar determinado corpo. E aí, esse aqui foi mais um resumo do que vocês fizeram, né? Do resumo que vocês fizeram, a parte explicativa, beleza? A atividade eu vou postar daqui a pouco.